Fala, meu povo, boa segunda ainda para vocês, ou bom depois para vocês, se vocês estiverem assistindo isso na terça, ou em qualquer momento eu vou falar da ótima classificação do Botafogo no grupo da morte, no grupo mais difícil, não só porque tinham dois europeus, mas porque tinham dois bons europeus, e o Botafogo vai para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Eu já peço desculpa porque eu tô todo congestionado aqui de uma alergia que eu peguei essa noite, então de vez em quando pode perder um pouco o ritmo na hora de falar e a dicção fica pior por conta disso, então peço desculpa para vocês, assim como eu peço desculpa pelo foguetório, que pode ser que a qualquer momento vocês escutem por aí também. É a noite de São João aqui, São João, né? Uma festa popular muito grande e que aqui é muita tradição de soltar fogos de artifício, petardos e tal, e por mais que já seja madrugada aqui de terça-feira, a turma tá que solta. Antes de mais nada, eu queria dar um recado para vocês e animar vocês a estudarem outras línguas. E aí eu recomendo para vocês a Babel, um dos melhores aplicativos para você aprender idioma que existem no mundo inteiro. É muito fácil de utilizar. Você fica dando scroll, rolando a tela do seu celular sem aproveitar nada. Você pode aproveitar esse tempo para aprender um novo idioma, para se capacitar para o mercado de trabalho, para depois, quando você for viajar, você aproveitar muito mais as viagens que você fizer, para você conhecer gente nova, aprender idiomas, não ocupa espaço, é uma ótima forma de conhecer mais o mundo, de estar mais preparado para as oportunidades de trabalho que o mundo pode te dar. E quando você vai lá no aplicativo da Babel, você escolhe o objetivo pelo qual você quer aprender um novo idioma, quanto tempo você tem para se dedicar por dia, e aí as lições são feitas para te ajudar dentro daqueles seus objetivos. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que é o cursinho de francês que eu estou fazendo no computador, mas se você quiser por celular, é fácil demais de baixar o aplicativo da Babel. Aqui você tem as frases, tá pequenininho porque está em francês, mas as frases em francês, então você pode treinar a sua audição, né? Vamos ver se será que eu tô, Entrée, tô c'est sem ouvert. volume. Então, Le ó, musée. Bonjour, c'est fermé. bonjour, c'est fermé. E aí fala, non, entrée, c'est ouvert. Le musée est fermé le lundi. Non, entrée, c'est ouvert. Le musée est fermé le lundi. E aqui embaixo você seguir a lição, lá embaixo você tem que completar esse espaço daqui. Então, é um aplicativo muito fácil, muito intuitivo, que você escuta a pronúncia, que você lê o que está escrito, que você vai completando. É dinâmico, tem esses diálogos aqui, então você vê como que se fala, você vê na velocidade que se fala. Enfim, é uma forma fácil, simples, muito dinâmica de aprender idiomas. Tem aqui um QR Code para vocês, tem link na descrição do vídeo, no comentário fixado também. Com esse link e com esse QR Code vocês têm descontos exclusivos na assinatura de vocês lá na Babel. Vai aprender, meu povo, um idioma, vai aprender alguma coisa, porque vai fazer muito bem a vocês. Para falar da vitória do Botafogo sobre o Atlético de Madrid, eu não vi mais gente falando sobre, então não é minimamente um recado, uma indireta para ninguém. Mas se alguém criticar o Botafogo pela forma com que jogou contra o Atlético, eu acho que é errado. O Botafogo acho que fez um jogo inteligente contra o Atlético de Madrid, sabendo o que ele podia fazer no jogo, se sentindo confortável defensivamente. Ele se defendeu confortavelmente contra o Paris Saint-Germain e tem muito mérito em um time que sabe se defender bem. E de novo fez isso contra o Atlético de Madrid. O Atlético acho que até teve mais chances do que o Paris Saint-Germain, mas tinha mais urgência porque precisava de 3 gols e o Botafogo soube administrar isso muito bem. Mas é basicamente a mesma receita. Por dentro, muita gente para evitar passes. Por fora, time muito solidário, porque quem juntava por dentro como Savarino e Arthur, junto com os 3 meio-campistas, se desdobrava para por fora ajudar Vitinho de um lado, Alex Telles do outro. A diferença do jogo para o Paris Saint-Germain é que contra o PSG eu acho que essa linha de meio-campistas foi muito importante para piorar a circulação de bola do Paris Saint-Germain. Contra o Atlético de Madrid, que é um time que nem quer circular tanto a bola assim, o Barbosa, o Jair e o John foram mais exigidos dentro da área nas jogadas aéreas do Atlético. E foram muito bem. 2 zagueiros muito altos, muito físicos, o goleiro a mesma coisa. E não permitiram que o Sorloth, com quase 2 metros de altura, ou finalizasse com qualidade. Quando ele teve chance de finalizar, ele não foi bem. Ou que ele conseguisse ajeitar a bola para quem chegasse de segunda linha, né? Julian Álvares, Pablo Barrios, Gallagher no primeiro tempo, depois o Griezmann no segundo tempo. Muito, de novo, concentrado o time do Botafogo, como foi contra o Paris Saint-Germain, muito solidário, os jogadores se desdobrando em 2, 3 posições
para fazer compensações quando o adversário conseguia mover o Botafogo de um lado para o outro. Time muito sério. Tem muito mérito de jogar 90 minutos contra o PSG mais acréscimos e depois contra o Atlético de Madrid e permitir tantos poucos chutes no alvo como o Botafogo permitiu. Praticamente não permite muito ao seu adversário. Contra o Atlético até foi um pouco mais, o Atlético teve um XG de mais de 3 por jogo, o Botafogo contra-atacou pouco. Eu acho que para um próximo jogo que ele não tiver essa vantagem de poder perder por 2 gols de diferença, ele vai precisar mostrar mais coisas ofensivamente, mas ainda assim, né? Teve a do Savarino no primeiro tempo, teve a do Igor Jesus, que de novo foi muito bem no segundo. A forma com que a bola não queimava no pé dos jogadores do Botafogo também me chamou muito a atenção. Tentavam segurar o máximo de tempo possível, fazer passes em progressão, ou para contra-atacar, ou para segurar a bola mais longe da área também. Cara, se tivesse uma palavra para definir, acho que a classificação do Botafogo seria inteligência. E se tivesse 2 palavras, inteligência emocional. E aqui para mim acho que entra o ponto da coisa quando o Botafogo ganhou do Galo. A final da Libertadores eu já tinha dito alguma coisa disso. E eu acho que esses 2 jogos, especialmente no Mundial, mostram isso também. Os clubes têm um rótulo e quase que um DNA que pega e que eles ficam taxados por muito tempo por aquilo ali. E o Botafogo, por muito tempo, foi o time de as coisas só acontecem com o Botafogo, dá muito azar, essas reviravoltas impossíveis do futebol, como foi 2023, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, de forma negativa, esse rótulo pegou no Botafogo. A final da Libertadores e esses jogos do Mundial mostram o oposto disso. Mostram um Botafogo inquebrável. Contra o Atlético com 1 a menos desde o primeiro minuto, ganhou o jogo, né? Fez 2 gols no Atlético jogando com 1 a menos desde o primeiro minuto de jogo. E contra o Paris Saint-Germain e contra o Atlético de Madrid, pressionados, jogando lá atrás, o adversário tentando, e o time não se apavorou, sem a bola se manteve organizado, sem brechas para o adversário entrar, porque a questão de se desesperar não é só a bola queimar no seu pé. É você cometer um pênalti bobo, é você perder a marcação, é você dar um bote na hora errada, e os jogadores do Botafogo não erraram em nada disso. Em 180 minutos, jogando no grupo da morte do Mundial, onde o Botafogo era o azarão, porque os europeus eram considerados os favoritos. Então todo esse rótulo do Botafogo azarado, do Botafogo que no final entrega, não sei o quê, isso tem que começar a ser apagado ou fazer parte de um passado do Botafogo para valorizar o presente e o futuro. E valorizar o presente e o futuro não quer dizer que o Botafogo precisa ganhar um Mundial para isso ser comprovado, mas a aura que este time, que este clube está ganhando, perdão, gente, a aura que esse time e que esse clube estão ganhando de resistir e resistir e resistir e de ser inteligente e de não sofrer. Uma coisa é você sofrer a pressão do adversário e tal, mas você não sofrer de desespero, você não ficar desesperado porque estão te atacando e ter inteligência para segurar, e o nosso momento vai chegar e quando tiver a bola tentar manter ela longe do gol. Isso me chama muito a atenção desse Botafogo, um time muito consciente. Desde o ano passado mudou muita coisa do ano passado, então já não acho que seja só time, que sejam só os jogadores. Tem também alguma coisa de internamente, que este clube está mais consciente do que vai fazer, mais cabeça fria e pensando menos nesses demônios do passado. Eu acho que isso reflete bem a excelente classificação do Botafogo. Financeiramente vai ser ótimo para o clube, para a imagem do clube é muito bom, para o torcedor nem se fala. Eu estou gravando esse vídeo antes da definição do grupo B. E o que vier do outro grupo, do grupo A, né? Esse era o grupo B. E o que vier do outro grupo, seja Palmeiras, seja Inter Miami, são acho que só os 2 que podem ficar na primeira colocação, né? Tanto faz pro Botafogo, digo tanto faz, é melhor pegar o Inter Miami do que pegar o Palmeiras, mas o Palmeiras é um adversário que o Botafogo está muito acostumado a enfrentar e que pode ganhar, perder, mas que não entra como um azarão, um time que entraria de novo precisando talvez fazer esse tipo de jogo muito, muito, muito defensivo, entra para jogar mais de igual para igual, entra para encarar mais olhando na cara, do que se fosse, sei lá, se viesse um super adversário desse grupo, coisa que não virá. Seja quem quer que venha desse grupo, não virá um super adversário. Agora, outra coisa é melhor pegar o Inter Miami. Palmeiras é um time muito mais completo, é um time muito mais competitivo, que na hora de se defender, o Inter Miami se defende com 2 jogadores menos, o Palmeiras não faz isso. Então, é melhor para o Botafogo, para pensar em chegar umas quartas de final, jogar contra o Inter Miami do que jogar contra o Palmeiras. Agora, repito, passar desse grupo, para mim é muito mérito. O Botafogo passou por 2 mata-matas praticamente, tendo ganhado do campeão da Champions League
e depois pôde segurar o Atlético de Madrid. Essa questão do regulamento e tal, do triplo empate, fez com que o Botafogo tivesse uma grandíssima vantagem contra o Atlético de Madrid nessa última rodada. Parabéns ao Botafogo pela concentração, pela inteligência emocional, pela aplicação tática, pelo jogo inteligente que fez, diferente do jogo contra o Paris Saint-Germain. Cada jogo exigiu algo diferente do Botafogo e ele soube responder muito bem os dois. A partir das oitavas de final, eu acho que especialmente nas oitavas de final, acho que vai fazer um jogo diferente, não vai fazer um jogo tão defensivo como nessas duas partidas, vai ser mais de igual para igual. E depois, caso avance, vamos ver como é que o Botafogo vai se comportar, mas eu acho que de ter passado dessa primeira fase, pelo que pintava, é muito bom para o Botafogo e vamos ver até onde que pode chegar. Tá falado, meu povo? É isso daqui, da classificação do Botafogo para as oitavas de final do Mundial. Eu volto no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Até mais.